Bom dia a todos. Muito bom estarmos aqui em torno dos louvores a Deus. E hoje nós vamos estar dando continuidade na nossa série. Estamos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Iniciamos na semana passada, O João falou o primeiro capítulo e hoje nós vamos dar continuidade, então, no capítulo 2 dessa carta. E aqui é um capítulo no qual o apóstolo Paulo já abordou isso na primeira carta, e aqui ele vai destrinchar um pouco melhor sobre isso. Então já quero convidá-los, a igreja, a abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, seja física ou no aplicativo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Como eu disse, Paulo já havia falado sobre esse assunto na sua primeira carta. Quem nos acompanhou viu um pouco disso. E aqui ele aparece agora que algumas pessoas talvez não entenderam muito bem o que ele havia dito em sua primeira carta. Eles falam um pouco acerca do que Paulo tinha falado. E Paulo ele lança nessa segunda carta agora, corrigindo algumas interpretações que o povo estava tendo acerca daquilo que ele havia falado. Existia ali naquele período alguma confusão acontecendo. O povo estava dizendo que o Senhor já havia retornado e talvez por causa da perseguição que a igreja estava vivendo, isso é mencionado em toda a carta, qual a gente viu até hoje, que a igreja ela sofria severas perseguições. E talvez por conta disso, eles começaram a achar que o Senhor já havia voltado e que de alguma forma eles não foram buscados pelo Senhor e ficaram aqui, estão sofrendo junto com o dia do Senhor, com o juízo. Então aqui Paulo ele começa a tranquilizar esse povo, porque estavam desesperados, e é de se desesperar de fato, se Deus havia voltado e teriam ficado. E a gente vê um pouco disso, um grupo de pessoas desesperadas, dizendo que o Senhor já tinha voltado, e isso era um grande problema ali. O quanto isso é distante da nossa sociedade, Hoje em dia não existe mais esse grupo de pessoa, que fica procurando o tempo inteiro saber se Jesus vai voltar, qual ano que vai ser, quando que isso vai acontecer. Só que não é bem assim. Eu lembro que em 2012, teve até um filme em relação a isso, onde muitos acreditavam que o mundo iria acabar, e estava aquele pessoal apreensivo. Mas até que 2012, eu não achei tão apreensivo assim não. Eu me lembro muito pouco, eu era bem novo nesse período, mas na virada de 1999 para os anos 2000, o negócio eu achava estava mais emocionante, aquele período ali, O mundo achava que teria um grande colapso aí, Alguns na era digital, em algumas coisas assim, tecnológica, algumas coisas iriam acontecer que ia bagunçar todo mundo. Então todo mundo ficou naquela expectativa na virada de 1999 para os 2000 aí, esperando um pouco disso. E eu tive uma curiosidade de pesquisar algumas vezes que o povo datou a volta de Cristo, que ficava falando sobre quando ele voltaria. Teve um que eu achei interessante, que ele se superou muito bem. É um homem chamado Herbert Armstrong. Ele avisou que o mundo acabaria em 1936 e apenas as pessoas da igreja dele seriam salvos. Bem peculiar, ele se superou. Mas não foi só por isso que ele se superou. Quando chegou em 1936, nada aconteceu. Então ele mudou a data. Ele mudou a data para 1943. Eu não sei qual a resposta que ele deu. Porque normalmente se você falasse assim, ele vai voltar em 33. Ele fala, não, eu falei 36. Vocês que ouviram mal. Ou fala, não, talvez Deus falou 36, eu entendi 33, mas é 36. Mas de 36 para 43, eu acho que não tem muita desculpa a se dar, não. Mas ele fala isso e acontece que chega em 1943, novamente, Jesus não retornou. E ele parou? Nada, ele muda a data novamente para 1972. Entendeu? Ele erra novamente e muda a data novamente para 1975.
Ele morre nesse período, senão acho que ele teria mudado a data por algumas vezes ainda, mas não conseguiu. Mas isso não aconteceu somente com esse homem. Eu acho que todos nós já ouvimos falar sobre isso. Por último, uma pessoa aqui que eu achei interessante também mencionar, dizem, eu sei que eu criei um método novo, porque dizem que para falar nome de igreja é um pouco ruim, mas como é dados aqui, eu teria que ler. Mas para citar o nome de igreja, falam que é um pouco antiético, tá? Eu criei um método que, se você falar o nome da igreja em inglês, não parece antiético, fica ético. Mas é a primeira vez que eu estou testando, então não sei se é funcional, só vou saber no final do culto, quando alguns falarem se sou ético ou não. Mas em 1976, um homem chamado Charles Russell, fundador da igreja Jehovah's Witness, disse que o Cristo voltaria para a terra em 1914, tá? E que causaria um grande Armagedon no mundo. E aconteceu que isso não funcionou e tal, mas o poder de influência é uma coisa tão grande que ele não tentou uma nova data, mas os seus seguidores já conseguiram, segundo o Business Insider, eles já tentaram acertar essa data 7 vezes e falharam as 7. A grande questão, o que estava acontecendo aqui na igreja de Tessalônica, parece até que virou algo rotineiro e que permanece até os dias de hoje. Gente falando, apontando quem é o anticristo, a gente vê essa tentativa o tempo inteiro, em toda a história, né? Nessa brincadeira, o anticristo já foi um monte de gente, já foi Nero no início da história, Napoleão, Hitler, Stalin, Saddam Hussein, né? Já foi presidentes, já foram papas, todas essas tentativas de pessoas tentando acertar quem seria o anticristo. A forma de controlar o mundo já passou por diversas coisas, né? Já foi marca na testa, já virou tatuagem, já foi cartão de crédito, já foi celular, já foi chip, até vacina de Covid já foi marca da besta. Para você ver como nós somos um povo bem criativo e conseguimos aí prosseguindo, né? Mas vamos ver o que Paulo nos fala até agora, em Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que ele fala acerca disso. Paulo agora ele traz aqui o que nós chamamos de um evento profético, no qual ele vai falar o que acontecerá nos últimos tempos. E ele retrata aqui, a partir do verso 1, a gente vai ler até o verso 12, que diz assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, essa que nos instrui, que fala aos nossos corações, para nos trazer conformidade à Tua vontade. Que o Seu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que a gente possa entender a Tua ação, para que a gente possa entender os Seus desejos, e que nós venhamos
olhar para isso como uma forma de misericórdia e bondade do Senhor em nos instruir a andar no seu caminho. Nós pedimos que o Senhor faça isso por meio do seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo aqui então, primeiro ele vai começar a retratar aqui uma falsa afirmação, né? No verso 1 e 2 ele fala: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Paulo alerta os cristãos aqui que eles não deveriam ficar alarmados o tempo inteiro, que eles não deveriam ficar assustados e nem desesperados quanto a esse dia. Eles achavam que o Senhor já tinha vindo e que eles ficaram para trás, mas Paulo falou: eu já tinha falado com vocês, eu já passei um tempo falando com vocês, já expliquei a vocês, vocês não precisam ficar alarmados quanto a isso. Que a volta de Cristo para buscar a sua igreja, e esse evento no qual eles chamam de o dia do Senhor, eles não seriam coisas distintas. Deus faria ambas as coisas. Ele julgaria o mundo e ao mesmo tempo buscaria a sua igreja. Ele viria buscar a sua igreja e julgar aqueles que o recusaram. Eles não precisariam temer esses dias. O cristão ele não precisa temer o dia do Senhor. A gente vê, às vezes, no dia de hoje, os cristãos, às vezes, apavorados. Ai, meu Deus, Jesus pode voltar a qualquer hora. Glória a Deus, que Ele volte agora. Nós não deveríamos estar apavorados. Quando Ele voltar, Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Juntamente com isso, Ele julgará a nação. Realmente, quem deveria estar apavorado são aqueles que não o reconheceram. Nós que temos a Cristo deveríamos nos regozijar, porque Cristo voltará para nos buscar. Paulo então começa a falar com os cristãos para dar-lhes a ele uma espécie de conforto, para acalmar os corações daqueles que estavam desesperados. Paulo fala que aqui, para eles, ainda que houvesse alguma profecia, seja por palavras ou por carta, que falavam que poderia ter vindo até pelo próprio apóstolo Paulo, para que eles não se deixassem se enganar por isso. Então, se nós vemos aqui, Paulo ele fala tão claramente: olha, se vier alguma nova profecia com novas coisas, se vier até mesmo uma carta dizendo no meu nome, não se deixe enganar por isso não. E às vezes nós vemos na nossa sociedade pessoas que são enganadas por muito menos, né? Não tem nada no nome de Paulo, não tem nada historicamente, mas às vezes uma pessoa do nada fala uma coisa e leva uma multidão a crer naquilo e são enganadas por muito menos. Mas Paulo fala para terem cuidado com essas coisas, para não deixar ser levados por essas coisas. O fato aqui é que falsas notícias, hoje conhecidos popularmente como fake news, né, não é uma coisa tão nova assim. Ganhou esse nome agora, né, e a gente parece que é algo tão recente, mas não é uma coisa tão nova assim. A gente está vendo que 2000 anos atrás o povo já espalhando falsas notícias. E olha hoje como nós estamos também, nem um pouco diferente, nós passamos por isso o tempo inteiro. Seja na parte religiosa ou não, né? Fora da religião da mesma forma. O povo acreditou por muito tempo que antigamente o povo caía muito em falsas notícias por causa da informação, não tinha tanto acesso à informação. Então o que falava alguma coisa era levado. A gente vê que hoje nós temos um bombardeio de informação e a gente tem um bombardeio de falsas notícias, no qual a gente tem que ficar vendo qual que é o que não é. Todo mundo tem no WhatsApp aquele grupo que vai ter aquela pessoa que vive disseminando alguma coisa que você fala: meu Deus, não tem fundamento algum, não tem nada. Aquele grupo da família, né? Sempre tem alguém ali, um tio, uma tia que joga alguma coisa ali que você fala: Deus do céu. E é difícil controlar. Estava vendo há pouco tempo uma reportagem do Drauzio Varela lá, e ele falando, tem um vídeo, ele mostra um vídeo na reportagem, que é ele falando para as pessoas tomarem um remédio, né? E ele fala: cara, eu nunca gravei esse vídeo, entendeu? É a minha cara, é a minha voz recomendando o uso do remédio, eu nunca gravei isso. E a gente vê que por mais que a gente vai avançando tecnologicamente, que a informação vem chegando, as falsas notícias também se aprimoram. Ela agora consegue usar o rosto da pessoa, a voz da pessoa, e ela nunca falou isso. Ela nunca gravou um vídeo falando sobre isso. Tudo feito no computador, enganando muita gente. Cada vez tem sido mais difícil saber o que é verdade e o que não é. Você olha uma notícia e você fica: cara,
Primeira pergunta que você faz é tipo assim, será que é verdade? Vamos pesquisar em outros lugares e começa a procurar, porque a gente não sabe mais discernir o que é verdadeiro e o que é falso. E no Evangelho não é diferente. Tem muita gente aí com bons argumentos, inteligentes para falar, sábios e mansos, no qual levam multidão de pessoas a segui-lo, vivendo uma vida que se chama de cristianismo, mas que não se parece nada com Cristo. Se Paulo estivesse aqui nos dias de hoje, talvez ele iria escrever para essa igreja: se vocês receberem até mesmo um áudio no WhatsApp com a minha voz, ou verem um vídeo com a minha cara, não se deixe levar facilmente não, porque o engano está por aí, e está levando muitos. Essa expressão, dia do Senhor, é uma expressão que ela é muito comum e aparece no Antigo Testamento por diversas vezes, há cerca de pelo menos 20 vezes aí no Antigo Testamento. Ela está sempre vinculada com um dia que o Senhor faz algum juízo sobre alguma nação. Em Amós, ele fala do dia do Senhor, quando ele usa o julgamento do Reino do Norte sobre os assírios. Em Sanfonias, por exemplo, ele fala sobre o julgamento de Judá pelos babilônios. E aqui no caso, Paulo ele fala sobre o dia do Senhor como o julgamento de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que vai fazer pelo mundo inteiro. É o dia no qual ele buscará a sua igreja, mas julgará todo aquele que o rejeitou. Essa figura aqui, se nós pararmos para ver, em toda a história, quando Deus ele julga uma nação, ele sempre usa um povo pagão para julgar aquela nação. Ele faz isso com os persas, com os assírios, com os babilônios. E aqui ele também usará uma pessoa para que julgue todo o seu povo, no qual é chamado por nós, é escrito no livro de Apocalipse como o anticristo. O apóstolo Paulo ele vai chamar de um nome diferente, mas eles estão falando aqui claramente da mesma pessoa. Então aqui no verso 3 ele diz: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo aqui ele vai mostrar 2 sinais que vai preceder a vinda de Cristo. Tá? Ele vai falar de 2 sinais aqui, que são Michael Jackson ressuscitando e o chip. Não deu brincadeira, não é isso não. Mas tem gente que está esperando até hoje. Mas é importante ressaltar aqui que quando fala sobre isso, a gente antes de pensar sobre esses sinais, é importante aqui a gente não cair também no equívoco de não observar esses sinais. Porque ao longo da história a gente tem tanta gente falando e errando, a gente tem tanta gente prometendo tantas coisas e nada acontece, que a gente pode cair num outro lado de falar, também não estou mais importando com mais nada, vai vir a hora que vier, quero ficar atento a nada, seja lá, vão viver a vida, deixa isso para lá. Paulo alertou algumas pessoas em relação a isso, pessoas que estavam ansiosas, não queriam trabalhar, não queriam mais viver, não tinha mais, porque ele vai voltar mesmo um dia e eu não preciso mais fazer nada. A gente fica às vezes vacinados por conta dessas coisas, e por um lado, se a gente não pode marcar a volta de Cristo, isso o próprio Jesus vai falar, que esse dia só pertence ao Senhor, o dia que Ele voltará, nós também não podemos fechar os olhos para os sinais que são claros, para os sinais que Paulo fala que acontecerão, e que nos dias de hoje nós podemos experimentar algo dele. E aqui tem alguns textos que apontam 2 dessas coisas. Primeiro ele fala que virá uma apostasia, e depois será manifestado o homem do pecado, ou o homem da iniquidade, como dizem algumas versões. A apostasia aqui é um termo usado na Septuaginta, que fala da rebelião contra Deus. Ele era usado para alguém que teve contato com a fé, e viveu acerca dessa fé por um período, mas ele abandona essa fé. Nós podemos ver isso nos dias de hoje. E eu não estou falando aqui apenas de pessoas que abandonam a igreja e nunca mais voltam. Não estou falando apenas disso. Nós, infelizmente, nós temos igrejas apóstatas hoje. Nós temos igrejas que pregam tudo, menos o Cristo das Escrituras. Tem até um Jesus lá que é pregado,
mas que não parece nem um pouco com o Jesus das Escrituras. Igrejas que negam a divindade de Cristo, igrejas que negam as Escrituras como palavra de Deus, que dizem que as Escrituras elas precisam ser atualizadas, porque elas não servem mais para os nossos dias de hoje, é algo ultrapassado, é um livro antigo, então cabe à nossa sociedade atualizá-la. Igrejas que estão cheias, lotadas de pessoas que buscam esse discurso de aceitação, que favorecem respostas bonitas e inteligentes, para que eles possam alimentar os desejos pecaminosos de seus corações, para que eles possam viver em harmonia com o pecado. É o Jesus que ama, mas ele não corrige, ele não disciplina. É o Jesus que recebe, mas ele não muda as pessoas. E tem apóstata também as igrejas sadias. A gente vê isso aqui. Não acho que por ser uma igreja sadia, está livre também de ter apostasia no meio de algumas pessoas apóstatas. Veja igrejas, por exemplo, que Paulo plantou. Ele planta várias igrejas e vê o problema depois lá na frente que ele tem que tratar. Coisas absurdas que a gente fica olhando. Timóteo, quando vai falar com Paulo, ele vai falar sobre pessoas que estão deixando a congregação. E Paulo fala claramente, para ele ficar tranquilo, que esses que abandonaram, na verdade, nunca foram de vocês. Viveram por um certo período. Aos Tessalonicenses a gente vê isso, e o quanto isso nos ensina. Nós não somos igrejas perfeitas. Você vê o livro de Tessalonicenses, por exemplo, no início dele, principalmente, o tanto de elogio que Paulo fala sobre aquela igreja. O quanto nós temos que aprender com aquela igreja. E é verdade isso. O quanto eles têm a nos ensinar. Mas, ao mesmo tempo, depois Paulo começa a exortar erros que estavam acontecendo. E isso é normal, não existem igrejas perfeitas. Nunca existiu e nunca vai existir. Não aqui, nesse reino que nós vivemos. A igreja só será perfeita quando Cristo voltar, nos resgatar e nos transformar. Aí sim teremos a igreja perfeita. Mas ele nos exorta em todo momento. Cristo nos chama para o caminho a todo momento. Nós falhamos em vários momentos, mas ele é fiel aos seus e continua mantendo firmes no caminho. E um alerta para todos nós é que os apóstolos aqui não são homens perdidos no mundo. Não são homens que nunca ouviram falar de Jesus. Não são homens que vivem uma outra fé. Quem nunca teve contato com a fé, ele não pode ser um apóstata. Porque o apóstata aqui é renegar a fé. É alguém que conheceu em certo sentido essa fé. É alguém que participou em certo sentido dessa fé. É algo bem visível isso nas Escrituras, é Judas, por exemplo. Ele participou de tudo que os discípulos participou. Ele ouviu da boca do próprio Jesus a palavra sendo pregada. Ele ceiou juntamente com eles, participou de curas, de milagres, mas apostatou da fé. Jesus mesmo, citando o profeta Isaías, ele fala: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nós devemos ter isso como alerta para nós cristãos. Porque às vezes, algum de nós podem estar caminhando em rumo a isso aqui. Achar que o fato de estar na igreja todo domingo, cumprindo uma série de regras que foi estabelecida para ele, e ele acha que isso aqui é o suficiente para que ele seja salvo e que ele está firme porque ele cumpre essa série de regras. A palavra também nos assegura que aqueles que têm uma fé genuína no Senhor, estes serão guardados até o dia da redenção. Aqui ele está falando das pessoas que foram nominalmente chamadas de cristãos. Foram andando através do movimento, o movimento está legal, de certo modo estou me sentindo confortável, de certa forma, de certo modo está sendo bom para mim, eu estou me sentindo bem, e eu vou seguindo esse movimento. A partir do momento que começa a estreitar, onde eu tenho que carregar a cruz, onde eu tenho que negar a mim mesmo, onde eu tenho que amar aquele que me persegue, onde eu tenho que perdoar aquele que me ofende,
as coisas começam a ficar pesado, e aí a apóstata vira uma apóstata, porque não consegue cumprir esse ritual. Porque isso aqui não é apenas um livro de regras, isso aqui não é uma maneira de como se comportar para ser um cristão. Se você de fato não tem uma fé genuína, e não tem um Espírito Santo dentro de nós, seria impossível vivermos isso. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos capacita a viver essa vida que a própria palavra de Deus nos instrui. Ela é impossível ser vivida por nós mesmos. Mas muitos, de fato, não suportarão a isso. Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele fala: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Isso tem acontecido nos nossos dias. Pessoas que não suportam mais ouvir essa doutrina. A Bíblia não cabe mais no dia de hoje. Para a nossa sociedade hoje, plural que a gente vive, isso aqui é antiquadro. Isso aqui é retrógrado demais. Pessoas que não suportam ouvir essa doutrina. E ele diz aqui então, que quando essa apostasia acontecer, será então revelado o homem do pecado, o filho da perdição. No verso 3 aí é onde a sua identidade ela é revelada. O homem do pecado, em algumas versões, vai falar sobre o homem da iniquidade, o iníquo, o filho da perdição. Essa é a forma que Paulo chama o anticristo. A palavra anticristo, ela quer dizer oposto a Cristo. É alguém que é contrário a Cristo. Percebe que Satanás aqui, quando nós vemos esse versículo, ele não apenas se opõe a Cristo. Ele não apenas só quer falar que Cristo não era nada, que ele não ressuscitou, que ele não era Deus, ele não quer apenas isso. Percebe aqui que além de se opor a Cristo, ele se coloca como um rival. No sentido que ele não quer apenas que as pessoas rejeitem a Deus, mas ele quer também ser adorado e servido como Deus. Ele aponta aqui no verso 3 e no verso 8 um pouco disso. Primeiro fala no verso 3 que ele é o homem do pecado. No original a palavra usada é iniquidade, o que significa que vive contrário à lei. Ele é uma pessoa que ele não vive sobre lei alguma, ele é contra a lei. Ele será um homem sem lei, a própria personificação da rebelião contra Deus. Ele não leva esse título de homem sem lei, porque ele não ouviu a lei de Deus. Ele leva esse título porque ele conhece a lei de Deus, e ele escolhe publicamente, ele despreza essa lei. Por isso ele leva esse título de homem sem lei. E ele fala também que ele é o filho da perdição. Aqui nós vemos que não apenas o seu caráter ele é corrompido, mas o destino dele aqui também é definido. Ele é o filho da perdição. Ele irá para a perdição no final das contas, e todos aqueles que estiverem junto com ele, seguirão o mesmo caminho. Por meio da falsa doutrina, por meio do pecado, de levarem o povo a rejeitarem a palavra, estarão perdidos. E no verso 4, ele mostra um pouco a sua oposição e adoração. Diz o verso 4, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Dois fatos aqui precisam ser destacados. O primeiro é que o anticristo, ele se coloca em oposição a Deus. E não apenas o Deus verdadeiro, a gente vê aqui que ele se coloca em oposição a tudo aquilo que se chama de Deus. Ele vai falar que nenhum Deus existe, que ele é o único Deus correto, que ele é o único Deus certo. Ele vai alegar isso e ele vai perseguir aqueles que seguem outros deuses. E o segundo ponto é que ele será objeto de adoração em toda a terra. O povo vai recebê-lo e vai adorá-lo de uma maneira universal. E o mundo hoje já está ensaiando essa adoração.
quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus. Estamos normalmente ensaiando essa adoração. O mundo ensaia isso. Não sei se é uma percepção só minha, mas antigamente, hoje, por exemplo, o satanismo, o ocultismo, são coisas que estão em alta. O pessoal chama pessoas assim para ir para podcast falar, porque está em alta. Antigamente, bater no peito, algo assim, era visto, era assustador. Hoje em dia é tranquilo. Falar que você é alguém que se opõe a Deus é aceitável. Na verdade, falar que você é alguém que se opõe a Deus é mais aceitável do que dizer que você segue um Deus. É mais lógico para a sociedade que nós vivemos. Como é que você assume a existência de um Deus? Isso é ilógico para a nossa sociedade. É mais lógico você dizer que não há nada. É mais lógico você dizer que esse Deus não existe. As seitas esotéricas têm crescido cada vez mais. Necromancia, o idolatrismo humanista. Você vê esse humanismo idólatra, no qual o homem é o centro de todas as coisas, no qual o que importa sou eu. O que importa é me beneficiar. E isso, às vezes, entra no meio do cristão, onde pessoas invertem um papel, e se eu creio em Deus, esse Deus, a felicidade desse Deus se baseia em mim. Ou seja, eu estou feliz, logo Deus está feliz. Você acha que Deus não está feliz eu estando feliz? Eu sou um filho dele, se eu estou bem, ele está bem. É um humanismo que às vezes entra dentro da própria religião, onde inverte o papel. A base da felicidade de Deus é a felicidade humana. Se nós estamos bem, Deus está feliz e bem. E é o caminho que está sendo preparado para a chegada deste homem. Percebe aqui que Satanás ele monta uma paródia de Deus. Jesus ele é revelado como filho do amor a nós. E ele é revelado como filho da perdição. Ele quer ser adorado como Deus, ele quer ser chamado de Deus, ele quer ser reconhecido como Deus. É um imitador, um grande imitador. Ele não cria nada novo, ele pega o que já tem de Deus e ele quer trazer para si. E isso é feito o tempo inteiro. Às vezes, esse é o perigo da apostasia, e esse é o perigo do falso ensino, esse é o perigo de tudo. É que ele não vem na lata, tipo assim, ó, isso aqui é falso. Ele vem, às vezes, com os mesmos nomes. Ele vem, às vezes, com as mesmas aparências. Percebe lá, quando Moisés sobe no Monte Sinai, e ele desce, o povo vai lá e constrói o quê? Um bezerro de ouro. Ele cria uma nova história? Não. Eles olham para o bezerro e a Bíblia fala que eles falam assim, ó, este é o Deus que nos tirou do Egito, que nos livrou da mão dos egípcios, que abriu. Eles contam a mesma história, só que eles apontam para outro lugar. E essa é a dificuldade, porque por muitas vezes ela não vai vir destacado na cara. Ele vem disseminando aos poucos, até quando você perceber, já está longe da verdade, se perceber. Então a gente vê um pouco desse cenário no verso 7, o texto fala, a verdade é que os mistérios da iniquidade já estão em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo agora aqui afirma que o anticristo ainda não veio, mas a iniquidade, esse mistério da iniquidade, ela já está em ação, ela já está nos nossos dias, ela já estava naquele tempo e ela permanece até os dias de hoje. Nós vivemos esse tempo de apostasia e de rebelião contra Deus, é nítido se nós olharmos para o mundo. Os valores morais estão cada vez mais tripudiados, já não tem mais moralidade, a moralidade virou agora uma coisa volátil, cada um tem a sua, cada um vive do seu jeito, o certo e errado já não existe mais, os princípios de Deus estão sendo cada vez mais escarnecidos. Quem vive agora por base desses princípios, ele é quadrado, ele é retrógrado, ele não cabe nessa sociedade, ele atrapalha o progresso do mundo. O homem está indo de mal a pior. O que Deus abomina, ele é aplaudido. Às vezes nós esperamos um culto ao anticristo como uma forma de
certo tipo de religião, mas a gente vê pessoas, por exemplo, hoje em palcos cantando tudo que Deus abomina e o povo aplaude e celebra. Isso é normal, isso é comum. E pela tristeza, a gente vê às vezes cristãos no mesmo grupo aplaudindo e se alegrando com aquilo que Deus abomina. Nós vivemos esse período. Pessoas que amam o que Deus abomina e pessoas que pisam naquilo que Deus aprova, que ignoram aquilo que Deus mais preserva. O mundo ele está pronto para endeusar qualquer coisa, qualquer novo César, qualquer nova pessoa que está aí para oferecer um mundo de liberdade, de paz e de unidade. O palco ele está pronto, se nós olharmos para a nossa sociedade, para a chegada desse líder. O anticristo escatológico ele não se manifestou ainda, mas por causa de uma coisa, o que diz o verso 6 e 7. E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então aqui ele fala claramente que há algo detendo a chegada dele. Aqui fala de algo ou alguém, porque existem algumas interpretações diferentes sobre isso. E o que seria esse algo ou alguém? Alguns dizem aqui que Paulo ele pode estar se referindo ao Espírito Santo, como sendo aquele que está detendo o mal, refreando o mal, para que não haja, porque ainda não chegou a hora da manifestação dele. Outros dizem aqui que é o próprio Deus, através da sua graça, o que na teologia nós chamamos de graça comum. Existe a graça especial, que é a salvação através da pregação do Evangelho, e existe uma graça comum, que ela não salva, mas Deus compartilha a sua bondade até mesmo com aquela pessoa que não conhece. E a gente vê isso. Todo mundo conhece alguém que não conhece a Cristo, que não tem vida com Deus e que ela é uma pessoa boa. No que na teologia nós chamamos isso de graça comum. Deus faz com que essas coisas aconteçam para que o mal não se perpetue. E nessa leitura, um dia isso será tirado. E essa apostasia será em massa, no qual culminará na chegada desse anticristo. E a maioria dos estudiosos, eles entendem que esse algo aqui, ele é a lei, e esse alguém é aquele que pratica a lei. Ou seja, de uma forma, a igreja do Senhor. Esse algo que o detém é a palavra de Deus, que é praticada pelos que vivem essa palavra, pela sua igreja. E a igreja presente no mundo, ela de uma certa forma ajuda a conter com que a maldade ela continue sendo espalhada. A igreja sendo um meio de frear a chegada dele. Agostinho dizia que não tem como saber realmente o que Paulo está se referindo, mas independente das visões que os teólogos têm diferentes, há uma coisa certa, é Deus quem detém a chegada do anticristo. No versículo 9 e 10, o seu poder ele é identificado, fala a vinda desse perverso segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo. O anticristo ele virá no poder de Satanás, é o que o texto nos fala. E ele fará coisas espetaculares, milagres, coisas grandiosas. Ele não será um homem comum. Ele não terá uma vida comum. Ele não terá um poder comum. O apóstolo João, por exemplo, cita que ele será uma pessoa sobrenatural, sobre a qual ele vai simular um ato até de ressurreição, para convencer. É muita paródia mesmo, né? Ele vai até simular um ato de ressurreição, para falar que ele é o verdadeiro Messias. E é tão importante isso que João relata isso 3 vezes na carta de Apocalipse. E o propósito disso é conceder a Satanás um corpo, no qual ele governará o mundo. Ao olharmos para a nossa sociedade, a gente vê claramente o quão o povo anseia por isso, o quanto o povo corre atrás de milagre, sinais, maravilhas, e ele fala que ele enganará as pessoas por meio disso.
Eu lembro de uma vez que eu estava em Belo Horizonte, e a gente passando assim, tinha uma fila, mas uma fila muito grande. Falei, cara, o que está acontecendo? Só que nessa fila tinha uma coisa muito interessante. Todo mundo estava cheio de ovo na mão. Gente com cartela de ovo na mão. E era uma fila imensa. A gente falou, cara, como que pode? O que está acontecendo aqui? Era simples. Tinha uma mulher sentada vendo futuro no ovo. Ela quebrava o ovo e via futuro. A fila era grande. Como essas coisas enganam muita gente. Se o negócio assim engana muita gente, eu fico imaginando o quanto que este homem enganará bastante gente. Porque nós vivemos numa sociedade de pessoas que estão, um misticismo gigantesco, onde se tem sinal, eu entro. Se tem, e é uma coisa tão alarmante, que esse tipo de coisa, eles cegam as pessoas. Ela pode pregar uma coisa que não tem nada a ver com isso aqui, mas se ela fez o sinal, tudo que ela falar é válido. Ela cega de um jeito, onde tudo que ela falar é válido. Por isso que o texto fala aqui, que ele não vai produzir coisas só de farsa, não. Ele não fala aqui que os milagres serão mentirosos, que pessoas não serão curadas, não, que é mentira. Eles falam que vai acontecer milagres mesmo. Mas esses milagres, eles são enganadores, não é porque eles não acontecerão. É porque o ensino que virá com esses milagres, com esses sinais, levarão as pessoas ao engano. Isso acontece nos dias de hoje. E pessoas caminham de olhos fechados em relação a isso. Ele não está falando aqui simplesmente de algo explícito. Mas são coisas que às vezes podem acontecer de pouquinho em pouquinho, e quando você vai ver, já chegou lá. Para finalizar, chegando no final aí, no verso 11 e 12, os seus seguidores aqui são apontados, e isso aqui é importante para nós, porque às vezes a gente vai lendo o texto e vai ficando, rapaz, só estreita, só estreita, só estreita, o que vai ser de nós nessa história toda? Mas entender os seguidores aqui, eles nos distinguem de muita coisa. No versículo 11 ele fala, por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Os seguidores aqui, eles podem ser descritos por duas maneiras. Primeiro, eles não acolhem o amor da verdade. Percebe que, como foi falado no início, não faz sentido algum cristão temer a isso. Nós precisamos estar alerta aos sinais acontecendo, para caminharmos segundo a vontade de Deus, mas nós não precisamos temer a isso. Porque o povo que vai ser enganado aqui, o versículo fala que foram aqueles que rejeitaram o amor à verdade. Ele não está falando sobre nós. Não está falando sobre o povo que olhou para a verdade, entendeu e vive a partir dessa verdade. Percebe que as pessoas que serão enganadas são aqueles que perceberam a Cristo de algum modo, mas rejeitaram a Ele. Por isso eles estão condenados. Pois a verdade não lhe interessa. Eles têm repúdio à verdade. Eles serão condenados por isso. Eles rejeitaram aquilo que o salvava. O apóstolo Paulo vai dizer claramente que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eles rejeitaram o Evangelho da salvação. Por isso serão condenados. E segundo, que eles tiveram prazer na injustiça. Isso aqui é uma coisa que ela é desdobramento da outra. Razão e emoção aqui caminham juntamente. Eles rejeitam a verdade, logo terão prazer na injustiça. Eles rejeitam aquilo que é bom, logo terão uma vida má, uma vida perversa. E a apostasia vai levar a essa corrupção moral. A impiedade, ela vai sempre desaguar na perversão. A teologia errada, ela vai levar a uma vida errada. O prazer no ímpio sempre está naquilo que Deus abomina. Essa é a diferença do crente para o não crente. Nós somos pecadores, irmãos. Nós falhamos. O que nós percebemos que somos diferentes dos outros é que essas coisas para nós é terrível. O pecado, nós abominamos isso. Nós detestamos, nós não temos prazer nisso. Para nós é algo terrível. Enquanto aqueles que rejeitaram a verdade do Evangelho praticam e amam essas coisas.
A primeira coisa aqui que a gente precisa entender, que esse texto ele mostra claro para a gente, como aplicação nós precisamos saber isso, é que ao olharmos para esse mundo, às vezes a gente vai ter essa percepção, mas cara, vai tudo ficar tão terrível. Ele vai dominar várias coisas. O mundo vai aceitá-lo tranquilamente. Aqueles que rejeitarem serão perseguidos. A primeira coisa que isso nos ensina é que nós não devemos ter esperança nesse mundo. A primeira coisa que isso nos alerta é que não tem nada aqui, não tem nenhuma ideologia que promete um mundo melhor, não tem ciência, não tem tecnologia, não tem unificação, não tem presidentes, nem líderes religiosos, não tem nada nesse mundo que vai fazer com que nós tenhamos uma vida perfeita aqui. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não vem daqui. E quando nós abraçamos, seja formas ou ideologias que prometem essas coisas como algo último na nossa vida, isso é uma idolatria. Isso é tirar a esperança do Cristo e colocar nas coisas desse mundo. O que nós vemos aqui é que o mundo será enganado. Por mais inteligente que ele fique, por mais que a informação seja cada vez mais ativa, tem gente que vai ser enganada, e a grande massa será porque depositaram sua fé em políticas, em coisas religiosas, em pessoas, em esquemas que prometem um mundo melhor. Mas a gente vê aqui que o anticristo ele não será derrotado por nenhuma força dessa terra. Nós vemos claramente aqui que ele aparecerá como um inimigo que vai parecer ser invencível, no qual o mundo inteiro vai estar do lado dele. Mas não é assim que a história termina. Se nós olharmos aqui no verso 8, ele fala claramente: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. É certo que ele virá. E é certo que os seus dias já estão contados aqui. Ele virá para ser derrotado. O fim dele é esse. Ele vai vir, ele vai enganar, mas ele vai ser derrotado. Ele virá para isso. Mas esse perverso, ele não vai ser derrotado por mãos humanas. Ele será vencido com uma facilidade esmagadora, apenas com um sopro da boca do nosso Senhor. Deus, por meio da sua palavra, criou todas as coisas. Quando pecamos, nós nos tornamos os seus inimigos, e ele disse que ele mesmo viria nos resgatar. E ele cumpriu, ele veio. Ele vem até nós, vive uma vida perfeita. Ele morre em nosso lugar, carregando o nosso pecado, a nossa condenação. Ele sofre uma morte de cruz. Mas antes disso, ele dizia que ele ia passar por isso e ressuscitaria. E ele ressuscita. No terceiro dia ele ressuscita. Na sua ressurreição, ele nos dá uma nova vida, ele nos dá a esperança, ele sobe aos céus e ele diz que ele voltará para nos buscar. E assim ele vai fazer, porque foi assim desde o início. Com a sua palavra o mundo foi criado, com a sua palavra ele resolveu o problema do pecado, com os seus atos ele cumpriu o que a sua palavra havia dito, e ele disse que voltará e assim o fará. E nós aguardamos ansiosamente pela sua vinda. Ele voltará e destronará o anticristo e varrerá todo o pecado do mundo. Apocalipse 21 vai dizer que um dia teremos novos céus e nova terra. Essa terra será transformada e será um lugar belo no qual nós vivemos eternamente. Mas ele não vai ser construído por mãos humanas. É o nosso próprio Senhor que assim o fará. É Ele quem varrerá toda a iniquidade desse mundo e que transformará esse mundo num lugar belo no qual viveremos. Esse capítulo nós podemos resumir em 3 pontos. Há uma forma do mal no mundo, já presente no dia de hoje, e que está preparando o cenário para a chegada do anticristo. Isso é claro. Deus tem o controle em todo o tempo. É a outra coisa que nós aprendemos. Até o dia que ele vinha, é ele que controla. Olha que interessante. Até o dia que ele vai manifestar para enganar o povo, quem vai falar o dia é Deus.
Nem isso ele pode escolher. Até a forma que ele vai fazer está preso, até o tempo que ele vai ficar está determinado pelo próprio Deus. Deus nunca perdeu o controle da história e nem o controle do seu povo. Todos os que creram nele e crerão serão guardados até o último dia, selados com o Espírito Santo até o dia da redenção. E o terceiro e último ponto é que o triunfo final de Deus é seguro. Ele vai enganar muita gente, mas quando Jesus dizer basta, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Nunca nos abandonou. E nos levará firme até o final. Ainda que o mundo pareça caótico, Ele nos guardará até o final. E que nós venhamos viver assim, ao agradá-lo, a regozijarmos nisso, a nunca perdermos a esperança naquele que é autor e consumador da nossa fé. Amém.